Queria começar por agradecer aos organizadores deste seminário o facto de me terem convidado. É um gosto e uma honra poder estar aqui convosco e partilhar aquilo que tenho vindo a investigar. Queria também saudar todos os participantes e desejar que os trabalhos ocorram de forma proveitosa, apesar de à distância. E começaria imediatamente então pela partilha aqui do meu trabalho, aquilo que me traz aqui hoje e que tem a ver então com o estudo das questões da materialidade no âmbito do livro-aula. Enfim, tenho aqui então um breve esquema que vai orientar esta apresentação e começaria desde já por chamar a atenção para o facto de que entre as tendências mais relevantes da edição infantil contemporânea, e centrando-me especificamente no livro-álbum, encontra-se o relevo na valorização simultaneamente quer da sua qualidade estética, quer da sua vertente lúdica e ambas estas dimensões estão muitas vezes associadas a um investimento cada vez mais significativo na materialidade que transforma os livros em objetos simultaneamente sofisticados e complexos, em artefactos que se destinam quer ao entretenimento de um grupo cada vez mais abrangente e alargado de leitores. Meu objetivo nesta apresentação incidir sobre o estudo do suporte, não é, do objeto e dos elementos peritextuais na construção da leitura e do sentido do livro e vou apresentar aqui exemplos de um conjunto de obras variadas, oriundas de diferentes países, publicadas em diferentes línguas e que foram selecionados das listas da seleção do White Ravens, que é anualmente proposta pela Biblioteca Internacional de Munique. Tenho como objetivo, então, nesta apresentação, proceder a um conjunto de reflexões sobre o contributo dos vários peritextos, incluindo o formato, a encadernação, na conformação da mensagem, avaliando as suas implicações metaficcionais e lúdicas e chamando a atenção para o facto de vivermos num contexto em que a progressiva desmaterialização dos produtos culturais acaba por, no caso do livro infantil, ter um impacto no relevo cada vez mais significativo da sua materialidade. O livro-álbum, como sabemos, distingue-se de outras modalidades editoriais pela conjugação das ilustrações com o texto linguístico e pelo facto destas duas linguagens criarem uma inter-relação, uma interdependência e soma-se a estes elementos também a valorização do suporte, que acaba por ser, no fim de contas, o objeto onde desaguam as outras linguagens. Sabemos que, para além de poder incluir texto, que pode ter uma dimensão variável, o livro-álbum é ainda dominado pela linguagem visual, perdão, cabendo às ilustrações que ocupam cada vez mais espaço dentro do livro a função estruturante da narrativa. O suporte físico, o objeto, como eu dizia, desempenha um papel fundamental na fusão da linguagem verbal e visual e no estreitamento da relação entre a forma e o conteúdo, e é alvo de um trabalho cada vez mais atento por parte dos criadores, destinado a tirar partido de todas as suas potencialidades. A sinergia que é construída com base na relação cúmplice entre texto, ilustração e suporte é, muitas vezes, como sabemos, o resultado da colaboração cada vez mais assídua do designer gráfico, uma função que não se confunde necessariamente com a do ilustrador, ainda que este a possa desempenhar, potenciando uma leitura combinada daquela tríade.
Atualmente, o relevo do design, a definição do livro-álbum, parece tão importante quanto a relação entre texto e ilustrações, que antes servia para distinguir este tipo de publicações dos livros ilustrados mais tradicionais. Além disso, todo o processo de criação de um livro-álbum inclui uma especial atenção a todos os detalhes e os elementos que o integram do ponto de vista material, criando artefactos que são pensados como um todo. E isso inclui não apenas os principais peritextos, como a capa, a contracapa, as guardas iniciais e finais, por exemplo, mas também outros menos valorizados, como a sobrecapa, a página de rosto, a ficha técnica, o código de barras, o tipo de papel, o lettering, o formato, as dimensões e até a própria encadernação. Relativamente aos elementos peritextuais, interessam-nos pelo significado de que se revestem, em estreita articulação com o conteúdo, os materiais base que compõem o livro, o papel e a tinta, analisando diferentes formas como podem ser explorados de modo a enriquecer as possibilidades da leitura do objeto. A dupla página como unidade de leitura, o formato horizontal ou vertical, por exemplo, a composição das páginas, a inclusão de páginas desdobráveis ou a alteração pontual do sentido de leitura são outros aspectos que também têm implicações no processo de leitura e na relação do leitor com o livro, que além de cognitiva também é física. Os elementos peritextuais, aliás, mesmo aqueles que escapam ao controle dos autores, como o formato ou o tipo do livro ou mesmo a coleção, revelam-se cada vez mais decisivos em termos da definição do produto editorial, ao mesmo tempo que fornecem indícios sobre o leitor previsível do livro. Em alguns casos, a simples alteração destes elementos é suficiente para a mudança brusca de público-alvo, oscilando entre o infantil e o adulto. Para este estudo, recorri à teorização de Gerard Genette sobre os elementos paratextuais, entendendo-os como elementos de mediação entre o livro, o autor, o editor e o leitor. A sua análise compreende, deste modo, questões de localização, autoria e significado e também da sua funcionalidade. Este autor distingue dentro dos paratextos dois tipos, os epitextos e os peritextos, sendo que os primeiros estão fora da esfera do texto e os segundos são apresentados em conjunto com o texto. A localização espacial destes elementos no livro fazem deles zonas de transição de grande importância, daí o recurso à metáfora do vestíbulo para a sua definição. Entre os peritextos mais relevantes encontram-se, por exemplo, aqueles que têm a ver com os formatos, com a capa, as folhas de rosto e o lettering. Aqui tentarei percorrer rapidamente alguns deles. E para tal, vou utilizar, como já referi, um corpus alargado de livros-álbum, incluídos na lista do White Ravens da Biblioteca Internacional de Munique e que foram publicados entre 2009 e 2018. Começo então por questões relativas aos formatos, às dimensões, orientação e encadernação dos livros. A variedade de formatos editoriais que pode apresentar o livro infantil contemporâneo tem sido sobretudo estudada no âmbito do livro-objeto, contemplando quer a questão da tridimensionalidade, como é o caso do pop-up, do livro-acordeão, etc., quer da interatividade com a inclusão de abas e janelas e elementos amovíveis e manipuláveis, como acontece, por exemplo, com os livros às tiras ou com os livros com portas francesas. A introdução de recortes, perfurações nas páginas, a alteração da orientação do sentido de leitura, resultante do tipo de encadernação selecionada, também tem implicações ao nível da leitura e da própria relação física com o livro, modificando a relação mais tradicional entre páginas contíguas. A opção por formatos diferenciados não é por isso aleatória ou meramente decorativa, mas resulta do próprio conceito do livro e das potencialidades que cada formato abre. Por exemplo, um formato mix and match, vulgarmente conhecido por livro às tiras,
permite ao leitor uma considerável liberdade em termos criativos, explorando as combinações que resultam da multiplicação dos fragmentos em que as páginas se dividem. Já o livro acordeão, por seu turno, desafia o movimento tradicional da leitura, uma vez que, desdobradas, as páginas constituem um friso ou um mural que pode funcionar como um objeto autónomo capaz de ser pousado sobre uma superfície horizontal ou mesmo de ser fixado numa parede ou num plano vertical, permitindo uma leitura sequencial ou também uma leitura mais tradicional. Veja-se como aqui nesta imagem o caso do livro Dans la jungle amazonienne, Ilia, que se trata de um livro acordeão horizontal de duas faces, uma representando o dia e outra a noite, onde são visíveis os animais que vivem na floresta amazónica, usando como base uma árvore e permitindo, através do movimento ascendente ou descendente, descobrir os seus habitats e as diferentes espécies. Já os recortes e perfurações de um outro livro, intitulado Two Little Bugs, permitem recriar com grande verosimilhança a relação entre os pequenos insetos e os seus movimentos e ações, transformando o próprio suporte da história, que à medida que os animais o vão comendo, vemos as páginas a diminuir. Passando, por exemplo, às sobrecapas, hum, elas são um elemento cuja presença sistemática ou obrigatória não acontece, mas quando são usadas nos livros infantis quase sempre cumprem objetivos que ultrapassam a mera e tradicional proteção dos livros do uso ou do pó. Assim, o recurso a uma sobrecapa permite a criação de espaços adicionais para a inclusão de informação relevante, porque a existência de uma sobrecapa implica, por exemplo, a criação de abas ou orelhas, mas também pode propiciar o comentário do conteúdo do livro ou até a substituição ou duplicação como alternativa da própria capa, revelando-se uma estratégia cujas implicações não podem ser ignoradas. Em alguns casos pontuais, o interior da capa pode ser ilustrado, o que reforça a ideia de que a remoção deste elemento faz parte do protocolo de leitura destes livros, transformando-os em objetos interativos também do ponto de vista físico. Veja-se aqui na imagem o caso do volume Magma Boy, resultante de uma parceria entre o artista coreano Kang e o brasileiro Roger Melo, cuja sobrecapa, ilustrada e recortada, uma vez sobreposta à capa colorida rosa choque e ao título alinhado verticalmente ao centro, permite uma composição completamente diferente, apresentando indícios concretos sobre a narrativa e sobre a centralidade do vulcão que uma vez retirada a sobrecapa desaparece da capa. Já o volume australiano Parachute, de Danny Parker e Matt Hotley, não só capa e sobrecapa apresentam ilustrações diferentes, como a sobrecapa, uma vez aberta e retirada do livro, como inclui uma ilustração alusiva ao mesmo no seu interior, pode transformar-se num póster ilustrado, ganhando assim autonomia física em relação ao suporte. No caso do livro La Leçon de Pêche, o interior ilustrado da capa parece constituir o início da própria narrativa, apresentando numa perspectiva panorâmica que tira partido da extensão horizontal da tira de papel o cenário onde ela decorre. Já a construção da capa e da contracapa como uma única dupla página, prolongando os elementos visuais através da lombada, é uma estratégia cada vez mais recorrente, sobretudo quando a dupla página é também usada no interior do volume. Lidas em articulação, mas também individualmente, capa e sobrecapa vêem ampliados e amplificados os seus elementos, estimulando o diálogo entre abertura e final da narrativa, por exemplo.
Com grande impacto dramático ou com maior subtileza estética, estes efeitos têm sempre implicações na leitura, uma vez que colaboram ativamente na criação de expectativas sobre a narrativa e muitas vezes sobre o próprio desenlace, sugerindo finais possíveis. No caso do livro que tem na imagem, Archie and the Bear, a sugestão da desproporção de tamanho entre os protagonistas, sugerida pela composição da capa, é substancialmente ampliada pela contracapa, onde o urso surge completamente representado. Já no caso de A Long Road, é também a contracapa que assegura a representação da ideia da extensão da estrada que o título refere, ausente da capa, onde o ciclista e a bicicleta têm lugar de destaque. Passando à ficha técnica e à folha de rosto, sabemos que estes elementos podem ocupar diferentes espaços do livro, surgindo quer no início, quer no final, podendo inclusivamente, em alguns casos, a ficha técnica ser deslocada para as guardas finais ou até para a contracapa. Aqui apenas fixei alguns casos em que a ficha técnica e a página do rosto dividem o espaço de cada dupla página criada para este efeito, procurando equilibrar através da composição e, sobretudo, da ilustração, elementos verbais que todos os livros têm obrigatoriamente de incluir. No caso do volume My Two Blankets, a unidade entre a folha de rosto e a ficha técnica é assegurada por um pequeno friso sequencial ilustrado que atravessa ambas as páginas, obrigando a olhá-las como uma dupla, sugerindo também movimento e ação, mas além disso, transformação e mudança, uma vez que tira partido do contraste entre as cores quentes e o fundo branco da página. Veja-se ainda o caso de um outro livro, Life is Magic, no qual todos os elementos textuais da capa e da contracapa foram incorporados na ilustração, transformando-se em texto intraicónico. No caso da ficha técnica, podemos mesmo dizer que ela se encontra completamente disfarçada, quase escondida na própria ilustração. Já as guardas têm sido os peritextos mais estudados e analisados ao longo do tempo e objetos de alguns estudos específicos. E para além daquelas que têm sido várias propostas tipológicas sugeridas por diferentes investigadores, com mais ou menos variações entre si, sobressai destes estudos, sobretudo, o relevo destes elementos das guardas, na medida em que contribuem de forma ativa para a construção de sentidos. Nos casos mais significativos, as guardas não só apresentam variações entre si, entre as iniciais e as finais, o que permite desde logo uma leitura comparada destes elementos, como mantêm produtivas relações de sentido com o conteúdo do livro, algumas particularmente complexas, incluindo os resumos da narrativa, comentários irónicos ou até propostas de leitura metaficcionais. Por exemplo, no caso do livro que tem na imagem, Vorrei avere, as guardas finais apresentam o rascunho do storyboard da narrativa, funcionando como uma espécie de acesso privilegiado ao processo de criação das autoras do livro, mas também como estratégia de aproximação aos leitores, uma vez que os desenhos têm semelhanças com trabalhos realizados por crianças. Mais comuns são as guardas que resumem a narrativa, apresentando uma variação entre si que reproduz o enredo, e as alterações ocorridas ao longo da história com mudanças de vários tipos. O volume de Chris Houghton, Oh No George, é um bom exemplo e tem aí as guardas iniciais e finais, uma vez que as primeiras ambas apresentam exatamente o mesmo cenário, a cozinha, em dois momentos diferentes da história. A variação ocorrida, que passa pela desarrumação e destruição do espaço em questão, só pode ser compreendida depois da leitura, sendo rapidamente atribuída ao cão Jorge, incapaz de controlar os seus impulsos.
Neste, como em outros casos, é na subtileza das pequenas ou grandes variações existentes entre as guardas que o seu significado profundo é construído, exigindo observação atenta e uma leitura demorada em articulação com o conteúdo do livro e com outros elementos peritextuais. Já no que diz respeito às opções tipográficas no livro infantil, o seu relevo tem começado a interessar alguns especialistas, sobretudo aqueles que estudam o seu impacto no processo de leitura e na própria resposta à leitora. Assim, destaca-se um número cada vez mais significativo de livros que apresentam um trabalho consistente de manipulação das fontes tipográficas, explorando vários tipos de variação com implicações semânticas relevantes, incluindo alterações de fonte, de peso, de tamanho, de cor, entre outras. A própria linha onde o texto se encontra é igualmente alvo de alterações, podendo apresentar manchas muito diversificadas. A mudança de fonte, a alteração de tamanho, o recurso a negritos ou a maiúsculas pode servir desde para identificar diferentes personagens ou para marcar tons de voz distintos ou até estados de espírito e emoções. No caso do livro que têm aí na imagem, o livro canadiano Virginia Woolf, que trata a questão da depressão e do poder curativo da arte, a variação do tipo de letra entre maiúsculas e minúsculas marca a diferença de vozes entre as duas irmãs. Neste livro, aliás, a cor tem também um simbolismo particular, surgindo progressivamente como caminho de cura e da redenção de Virgínia. A relevância da voz narrativa parece ser decisiva na escolha da tipografia mais adequada e, no caso de narradores ou protagonistas infantis, a proximidade com eles é conseguida através do texto manuscrito ou do uso de fontes variadas, explorando as implicações da irregularidade da escrita, como acontece no livro que podem ver no slide chamado Smile, onde estes elementos estão patentes. E avançando já para as conclusões, gostaria de chamar a atenção para o facto de que esta muito breve e até superficial análise que aqui fiz procurou conjugar, enfim, qualidade e diversidade e incluir livros oriundos de diferentes países e línguas, ilustrando aquilo que me parece ser um panorama variado da edição contemporânea para crianças. E permite esta pequena amostra perceber como a atenção aos elementos paratextuais é significativa na parte por parte dos criadores destes livros. O aumento também do interesse pelo estudo dos peritextos é visível nas publicações que têm sido dedicadas ao livro-álbum, permitindo proceder não só à sua caracterização, mas sobretudo à análise do seu relevo do ponto de vista narrativo, colaborando na construção do sentido e, além disso, para a criação de uma certa sofisticação e de uma complexidade das propostas estéticas que estes livros encerram, sem que eles percam a sua dimensão lúdica. O relevo do suporte físico na definição do livro-álbum, entendido enquanto um formato editorial específico, no qual o design gráfico colabora de forma decisiva, é outra constatação que pensamos que esta análise pode reforçar, consolidando a tese de que a aposta atual nos elementos materiais do livro infantil, em particular no livro-álbum, com a valorização da sua componente física, parece resultar de uma resposta à crescente desmaterialização dos produtos culturais, incluindo os livros, sublinhando a importância de uma leitura integral e plural de todos os seus elementos. Estes elementos peritextuais
tem ainda impacto e consequências ao nível do próprio processo de leitura, formando leitores para interagirem com os livros de formas complexas e de formas exigentes e desenvolvendo também nessa medida competências de leitura muito significativas. Deixo ainda aqui uma listagem dos livros que fui utilizando durante esta apresentação para ilustrar os vários elementos peritextuais que analisei, bem como algumas das principais referências teóricas que usei para este trabalho e despeço-me agradecendo a vossa atenção e desejando a todos a continuação de um ótimo simpósio. Muito obrigada.